Olá pessoal, tudo bem? Então, voltando com os vídeos depois de um bom tempo, aqui vai ser tipo uma retrospectiva de como foi meu semestre aí durante todo o ano. Então, começando por 2021.2, foi o começo do ano, né? Depois daquele terceiro semestre é o quarto, estou selecionando algumas disciplinas. Nesse semestre eu fiz, se não me engano, 3 ou foi 4 disciplinas, foi mecânica dos fluidos, ótica e relatividade e métodos numéricos. Então foi 3 disciplinas nesse semestre. Eu tinha entrado em eletro avançado, porém eu tranquei porque eu não tinha capacidade para poder passar na matéria. Então aqui estou selecionando as disciplinas. Então aqui eu de primeiro dia de aula na volta do presencial. Então esse semestre foi o primeiro retornando depois da pandemia. Então dia 18/4 foi as primeiras aulas. Então a gente, tanto eu quanto a Renata, a gente foi presencialmente para a Unila. Então a bolsa dela tá aqui, a minha mostrei pra vocês. Tem, tipo, tudo que a gente precisa aí na bolsa. Então a gente sai de casa por volta das 6 horas. No inverno é sempre mais escuro. Então, na verdade não no inverno, né? Que ali foi no mês 4. Então mês 4 não é inverno ainda, mas tá bem escuro já. Então 5 da manhã, 6 da manhã é bem escuro, principalmente 6 da manhã, que é a hora que a gente levanta para ir para pegar o ônibus, então tá bem escuro. Esse é nosso primeiro dia, então a gente tava saímos possivelmente 5h50 por aí, um pouco mais cedo para poder não perder o ônibus, saber onde tá. A Renata tá indo na frente com a mochila dela e com a bolsa onde a gente leva alimento, né? Leva as nossas marmitas, algumas coisas pra gente comer no intervalo e tudo mais. A gente leva mais ou menos 40 minutos para chegar na Unila. E a gente vai de ônibus aí até chegar lá. E eu não gravei no ônibus, só gravei já na Unila. Vocês podem ver já o céu bem claro nesse momento. Já era mais ou menos umas 7 horas, 7h10 por aí. Aqui pegando um ônibus para ir pro PTI, que é onde fica a Unila, dentro da usina de Itaipu, né? Que é o Parque Tecnológico de Itaipu, ao lado da usina hidrelétrica de Itaipu. Ali passou a barreira, então a gente pega um ônibus que ele vai direto lá para dentro do parque tecnológico, né? Então a gente vai indo, a gente passa por umas capivarinhas, por umas corujas e outros animais no meio do caminho, principalmente capivara. Tem muita capivara nesse gramado aí que vocês estão vendo. Nesse momento tá meio seco, não tem tantas, mas quando tá fresco e bastante verde, então tem bastante capivara. Aqui também tem uma mata muito boa, muito bonita e boa por melhorar a qualidade do ar também, deixa mais fresco o ar. Porém, como tá do lado da usina, do lado da barragem de Itaipu, quando é calor é muito calor e quando é frio é muito frio. Então no inverno fica bem frio e no calor fica muito calor por conta da água do lago e tipo, mas aparentemente aumenta a umidade do ar, então faz o ar ficar mais úmido e você sua mais, sente mais calor pela questão do lago. Então aqui a gente vai passando aí, tem o Barrageiros, que é o primeiro lugar que a gente passa. Tem a área da onde tem o pessoal da Itaipu, a área administrativa da Itaipu. Aqui tem onde ficam os ônibus que vão buscar a gente. Aqui é o Barrageiros, passa bem rapidinho. Primeira parada Barrageiros, depois a gente vai pro PTI. E eu filmei também lá no Barrageiros, depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o indo pro PTI. É coisa de, sei lá, 5 minutos a pé do Barrageiros ao PTI, até menos. Então você consegue ir a pé. Aqui já é na Unila, já no PTI. Então, basicamente vocês podem ver, são alguns blocos. Vou mostrar mais pra vocês ainda aí. Ali na frente tem os blocos, ali é o estacionamento. Aqui é onde você pega o ônibus de saída e também o ônibus de chegada. Aqui foi o primeiro dia, eu tava filmando. Aí como é que tá lá no PTI, como é que são os blocos. Aí vocês podem ver, tem um bloco azul. Não ficou muito legal, porque eu coloquei a mão na frente, mas tudo bem. Eu sempre usei máscara no primeiro semestre da volta da pandemia, sempre estava de máscara. E no segundo semestre, que foi o sexto semestre, eu não usei máscara 2022.1, mas 2021.1 usamos máscara. Aqui é o bloco do Barrageiros, onde fica outras salas de estudos. O pessoal da arquitetura fica aqui também. Então vocês podem ver bastante maquetes aqui. Então aqui é na sala da aula de cálculo numérico, primeira aula que eu estava tendo. Então é uma sala pequena onde eu fiz cálculo numérico. A Renata também fez essa disciplina junto comigo. Aqui tá algumas vídeos, né, da aula.
essa aula aí não foi de cálculo numérico, se eu não me engano foi de eletroavançado. Nesse momento eu estava fazendo uma revisão para eletroavançado, então eu estava usando aqui que é eletromagnetismo avançado. Então na Unila tem as salas de estudos que a gente fala no bloco das ruínas, ou bloco 1, né? É onde tem a biblioteca também, a biblioteca Paulo Freire, e que é a Bionila, né? E aqui eu tava nessa salinha, enquanto a Renata tava na aula de mecânica clássica, então eu tava estudando eletroavançado. Vocês podem ver que eu tô lendo as notas de aulas que eu já havia feito e também usando o livro de eletromagnetismo do Kleber Machado, né? Do Klebedão Machado. Então eu fiz bastante anotação nesse dia, eu acho que é o dia que eu mais estudei eletromagnetismo. E enquanto a Renata tava lá, eu tava passando a limpo algumas coisas. E nesse dia foi a primeira prova de eletromagnetismo também. Então eu tava tentando ver se eu conseguia refazer alguma coisa na prova, se eu conseguia ter algum conhecimento para refazer a prova. Lembrando que eletromagnetismo avançado é diferente do eletromagnetismo clássico, que assim, não clássico, mas da física básica. Ele envolve muito mais matemática, envolve muito mais os conceitos ali de gradiente, divergente, rotacional, polinômio de Legendre, funções especiais no geral, tem a série de Taylor também, então precisa de uma matemática muito melhor do que a que eu tinha. Então eu resolvi ficar nessa disciplina por um tempo, até o limite para trancar e fazer as primeiras provas e ver como é que eu ia nessas provas. Tivemos aula sábado, tivemos aula também na semana de eletromagnetismo, era todos os dias à tarde, mas a gente teve aula extras no sábado de eletromagnetismo, foi a matéria que mais consumiu um tempo. E nesse semestre também, como eu falei, estava fazendo mecânica dos fluidos, também uma matéria que envolve bastante conceitos de rotacional, divergente também, e principalmente a lei de Stokes lá, né? Não é Stokes não, de Navier-Stokes, Navier-Stokes mesmo. Então é a parte de fluidos que envolvem carros, envolvem aviões, envolvem turbinas. Então foi um semestre no primeiro volta presencial bem puxado para 2 disciplinas. Já cálculo numérico não foi tão puxado, porque cálculo numérico era simplesmente a gente usar as técnicas que a gente, quer dizer, aprender novas técnicas para solucionar problemas que a gente não consegue resolver com as técnicas tradicionais, que envolve técnicas aí, pode ser usada com computador e linguagem de programação para poder solucionar esses problemas. Então, nesse momento também já estava fazendo algumas anotações e correções do que eu já tinha escrito e tudo mais. Então foi um semestre bem puxado. Nesse semestre mesmo eu consegui passar apenas em uma disciplina, né? Porque eu tive que voltar para presencial, retomar toda a rotina do estudo presencial. Então foi bem difícil, tive algumas crises de burnout, crises de ansiedades e tudo mais. Então foi um semestre que literalmente deu uma grande mudança assim na questão dos estudos, porque como eu falei, a gente acorda às 5 da manhã, sai de casa às mais ou menos 6 horas, chega na Unila às 7h30 mais ou menos, e sai da Unila às 6 horas da tarde, chega em casa por volta das 7 horas, então a gente passa mais tempo dentro da Unila do que em casa. Então a gente tem que aprender e usar o tempo vago, seja 1 hora, 2 horas, dentro da universidade para estudar. Aqui é um corredor da Unila, do bloco 8. Então, como eu falei, a gente tem que absorver o máximo possível. Aqui é o laboratório de ótica que a gente estava tendo. Ali tem um osciloscópio mostrando ali, né, as oscilações que estavam sendo geradas por um experimento. Aqui a gente está fazendo um experimento de foco de uma lente Covax ou a côncava, não lembro qual era das duas. E aqui é a biblioteca da Unila, a biblioteca do PTI. No caso, tem bastante mesas para estudo. Ou ali na frente vocês viram o livro que está da UniOeste e também do PTI. Aqui é a parte de cima que tem também na Unila. Então a gente tem uma parte superior, uma parte inferior, né? Dá para você estudar em dois locais ali em cima. Nesse semestre o acervo da Unila estava fechado, então a gente não conseguia acessar esse acervo, que é ali na frente, então estava fechado. Aqui tá eu e a Renata e um colega nosso. Então tem essa área verde na Unila muito bonita. Então a gente pegou um local para estudando eletroavançado. Tava vendo os slides que o professor tinha passado no período remoto, dando uma olhada.
Aí tem também poltronas e também um puff para você descansar na biblioteca. Ao lado tem mais mesas e computadores para você descansar. Aqui, como eu falei, ao lado aqui não é a da Unila, é a do PTI e da UniOeste, devido que estava fechada nesse período a biblioteca, o acervo da Unila. Ele foi aberto só no final do ano, já em dezembro, então vai ficar para o próximo vídeo que eu vou mostrar e falar também para vocês aí. Aqui o acervo ainda do PTI e da UniOeste, não é o da Unila. Vocês podem ver que tá ali escrito Itaipu, né, UniOeste e tal. O da Unila tá do outro lado, lá naquela outra parte onde dá pra ver ali pelo vídeo também, ali na frente, bem ali na frente, agora dá pra ver melhor. Ali o acervo da Unila tá fechado, não pode ter acesso. E aqui ao final do dia, a gente volta pra casa super cansado. O Renato vai dormindo no ônibus. Eu só filmei mesmo, porque eu filmei, não sei por que eu filmei isso, mas tudo bem. Então a gente tá voltando pra casa. Esse dia a gente voltou meio-dia, né? Então a gente não voltou às 6 da tarde, a gente voltou meio-dia, porque a gente tinha que fazer extensão nesse período também. Então a gente tinha que ir nas escolas. Aqui a Renata fazendo revisão de mecânica dos fluidos para a primeira prova. Então a gente chega em casa, ainda vai na extensão e tudo mais. E agora fica o próximo vídeo, 2022.1, como aparecer para vocês. Muito obrigado pela atenção, pela audiência de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. É isso e valeu!